A Bíblia vai nos informar que Adão e Eva foram o primeiro casal da humanidade. Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher, e eles foram os ancestrais de toda a raça humana. As Escrituras vão nos dizer que eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. No caso, Caim, o primogênito, matou seu irmão Abel. Logo após isso, Adão e Eva tiveram mais um filho, e este filho se chamou pelo nome de Sete. E de Sete veio uma linhagem, a linhagem dos Setitas, e de Caim veio a linhagem dos descendentes de Caim. Existe muito mistério a respeito dessas linhagens de Adão, muitos segredos que envolvem Adão e Eva, e neste vídeo eu quero falar um pouco a respeito destas linhagens da humanidade. Deixem os seus likes e fiquem com mais este vídeo. As 2 linhagens de Adão e Eva formaram o povo adamita, a raça humana de modo geral, e basicamente eram classificados aí como sendo todos eles descendentes de Adão ou filhos de Adão. Filhos de Adão ou simplesmente Adão significa humanidade, significa todas as linhagens, sendo a descendência de Caim e a descendência de Sete. Adam significa humanidade de modo geral. A Bíblia vai nos dizer que a primeira linhagem de Adão era a linhagem de Caim, o seu filho primogênito. Caim é uma figura bíblica no livro de Gênesis, dentro das religiões abraâmicas. Ele é o irmão mais velho de Abel e o filho primogênito de Adão e Eva, o primeiro casal da Bíblia. Ele era uma espécie de fazendeiro ou simplesmente lavador de terra que deu uma oferta de suas colheitas para Deus. No entanto, Deus não ficou satisfeito e favoreceu a oferta de Abel sobre a de Caim. Por ciúmes, Caim matou seu irmão, pelo que foi punido por Deus com a maldição e a famosa maldição da marca de Caim. Ele teve vários filhos, incluindo seu primeiro filho Enoque, seu primogênito, ao qual ele fez inclusive uma cidade e colocou o nome do seu próprio filho. A etimologia do nome Caim e seu significado é muito intrigante. Uma teoria popular sobre o nome de Caim o conecta ao verbo caná ou knar, que significa obter e é usado por Eva em Gênesis no capítulo 4, no verso 1. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito da esposa de Caim, quem foi a mulher de Caim, mas o texto bíblico nos dá a entender que a esposa de Caim foi uma de suas irmãs. Segundo tradições semíticas antigas e judaicas do livro dos Jubileus, basicamente o nome da esposa de Caim era Avam. A descendência de Caim, ou a linhagem de Caim, foi muito numerosa e, curiosamente, Gênesis capítulo 4, do verso 17 até o versículo de número 24, vai falar muito a respeito dessa descendência. Então Caim coabitou com sua mulher, no caso Avam, segundo o livro dos Jubileus, e ela engravidou e deu à luz ao seu filho Enoque. Logo após, Enoque foi pai de Irad, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o primeiro polígamo demonstrado nas Escrituras. Uma se chamava Ada e a outra Zila. Ada deu à luz a um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em tendas. Curiosamente, aqui nós podemos ver que os descendentes de Caim, que são aí criadores aí de rebanhos e vivem em tendas, basicamente pessoas nômades, aí são todos aí descendentes de Caim. Já Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam harpa e também flauta. E isso é muito interessante, pois na descendência de Caim existiam cantores, poetas e músicos. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que foi artífice de todo o instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá.
Muitas pessoas acreditam que a linhagem de Caim foi totalmente dizimada e destruída pelo dilúvio de Noé, e muitos explicam isso por conta de que Noé era da linhagem de Sete, mas um fato é que o texto bíblico não registra a linhagem da esposa de Noé e muito menos também das esposas dos filhos de Noé, as esposas de Sem, Cam e também de Jafé. Algumas pessoas defendem que a linhagem de Caim ainda é viva até nos dias de hoje e que basicamente todo o mundo seria descendente de Caim. Alguns conectam isso com algumas falas de alguns rabinos e também tradições rabínicas antigas que vão afirmar que a esposa de Noé, a mãe de Sem, Cam e Jafé, era da descendência de Caim e era chamada pelo nome de Naamá. Esses rabinos, eles dão o nome de Naamá por conta de uma das descendentes de Caim, filha de Zilá e irmã de Tubal-Caim. É curioso, pois o nome da esposa de Noé muda aí quando a gente vai para outro livro judaico antigo, que é o livro dos Jubileus. No livro dos Jubileus, ela é chamada de Enzara. Mas afinal de contas, será que os descendentes de Caim realmente pereceram totalmente no dilúvio ou ainda existem descendentes de Caim? Segundo outros, basicamente Gênesis capítulo 6, no verso 1, nos dá essa resposta. Segundo Gênesis capítulo 6, verso 1, vai dizer que toda a humanidade, isto é, todos os descendentes de Adão começaram a se multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram muitas filhas bonitas, muitas mulheres. Aqui, quando vai dizer toda a humanidade, é basicamente o termo Adam, que engloba tanto descendentes de Caim quanto descendentes de Sete. E aqui está dizendo que eles se multiplicaram, se eles se misturaram, que eles se miscigenaram, ou seja, eles se multiplicaram sobre a face da terra. Sendo assim, é provável que houve uma mistura entre as linhagens de Caim e de Sete. E essa mistura gerou inclusive mulheres muito belas. Mas me digam aqui nos comentários, vocês acreditam que a esposa de Noé era da linhagem de Caim, Naamá ou Enzara? Ou será que as esposas de Sem, Cam e Jafé eram da linhagem de Caim? Ou será que todas aí também eram da descendência de Sete? Me digam aqui nos comentários. Agora falando a respeito da descendência de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, o filho que veio suceder Abel. Nas religiões abraâmicas, Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva. De acordo com a Bíblia hebraico-aramaica, ele tinha 2 irmãos, Caim e Abel. De acordo com Gênesis capítulo 4, verso 25, Sete nasceu após o assassinato de Abel por Caim, e Eva acreditava que Deus o havia nomeado como um substituto de Abel. De acordo com o livro de Gênesis, Sete nasceu quando Adão tinha cerca de 130 anos de idade, de acordo com o texto massorético, ou 230 anos de acordo com a Septuaginta. Um filho à sua imagem e semelhança. A genealogia é repetida em 1 Crônicas, no capítulo 1, no verso 1 ao 3. Gênesis capítulo 5, verso 4 ao 5, afirma no caso aí que Adão gerou filhos e filhas antes de sua morte, com 930 anos. De acordo com Gênesis 7, faleceu com 912 anos, ou seja, 14 anos do nascimento de Noé. É-nos dito que a descendência de Sete invocava o nome do Senhor e, portanto, eram servos do Senhor. Gênesis capítulo 4, verso 26. Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Deus, ou o nome do Senhor. No livro de Gênesis, no capítulo 5, a partir do verso 6, quando Sete completou 105 anos, gerou a Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos, depois faleceu. Quando Enos completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enos foi de 905 anos e faleceu. Quando Cainã completou 70 anos, gerou Maalalel. Depois do nascimento de Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Cainã foi de 910 anos. Depois faleceu. Quando Maalalel completou 65 anos, gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas.
Toda a duração da vida de Maalalel foi de 895 anos e faleceu. Quando Jared completou 162 anos, gerou a Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Jared foi de 962 anos. Depois faleceu. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus, em comunhão com Deus, e um dia desapareceu porquanto Deus o tomou para si. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou a Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Matusalém foi de 969 anos. Depois faleceu. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho e deu-lhe o nome Noé. Geralmente uma pergunta que muito me fazem a respeito da linhagem de Sete é de que, será que realmente a linhagem de Sete era totalmente boa e seguia ao Senhor e servia a Deus de sincero coração? A resposta para essa pergunta é clara, não. A linhagem de Sete, sim, em seu princípio, servia a Deus, mas posteriormente começou a se perverter e se desviar dos caminhos de Deus. Pois na arca de Noé só tinha Noé e seus filhos ali da linhagem de Sete. Já os outros não é nos mencionado e nem outros descendentes de Sete. Imagina quantos milhares e milhares de descendentes de Sete não morreram no dilúvio. A verdade é que a linhagem de Sete pereceu tanto no dilúvio quanto a descendência de Caim. Tanto a linhagem de Sete quanto a de Caim pereceram no grande dilúvio. Apenas Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa foram sobreviventes do dilúvio. Agora eu deixo uma pergunta para todos vocês me responderem nos comentários. Vocês acham que a linhagem de Caim ainda está viva no sangue da humanidade nos dias de hoje, misturada aí com a linhagem de Sete? A verdade é que ambas são linhagens descendentes de Adão e são descendentes do primeiro ser humano. Mas me digam aqui nos comentários. Se estão vivos, quem seriam eles nos dias de hoje? Eu recomendo que assistam os meus vídeos a respeito de quem são os descendentes de Caim nos dias de hoje e quem são os descendentes de Sete nos dias de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo do canal.